Olá, pessoal. Professor Pedroso. Hoje a gente vai começar com a nossa primeira videoaula, né? Tentei desenvolver uma metodologia que fosse a melhor possível. Já tentei fazer um vídeo, mas ele não deu certo, tive alguns problemas técnicos, então vamos para a segunda tentativa. O que a gente vai falar hoje? Sobre acidez e basicidade na química orgânica. Então, esse vai ser o tópico da aula de hoje. E aí a gente tem que recapitular as três principais teorias de acidez e basicidade, sendo que a primeira delas a gente já pode, e é mais simples, a gente pode falar sobre Arrhenius. O Arrhenius, ele diz o seguinte: todo o composto que daí teria que ser em solução aquosa se ioniza, produzindo o íon positivo hidrogênio. Tá aqui. Então, para ser um ácido de Arrhenius, ele vai liberar em solução aquosa íon positivo, o hidrogênio. Aí nós temos a base de Arrhenius. Então, a base de Arrhenius é todo composto que daí por dissociação iônica libera como íon negativo apenas a hidroxila. Então tá aqui, hidroxila. Em solução aquosa é uma base de Arrhenius. A segunda teoria de Bronsted-Lowry fala para a gente o seguinte, vou puxar um pouquinho aqui, fala para a gente o seguinte: nós temos também o ácido e a base de Bronsted-Lowry. O ácido de Bronsted-Lowry é toda a espécie química, pode ser molécula, pode ser íon, que é capaz de ceder prótons. Opa, a gente já usa o termo que a gente usa na química orgânica, prótons, e a gente fala do H+, a gente chama ele de prótons. Então, liberando prótons, ácido de Bronsted-Lowry. Mas, professor, também era ácido de Arrhenius? Sim, também é ácido de Arrhenius, né? Olha a diferença para a primeira teoria, a base. A base de Bronsted-Lowry é toda a espécie química, aí também pode ser molécula ou íon, capaz de receber próton. Então, a base recebe próton. Tá aqui, está recebendo próton. Então, aqui está só um esqueminha para ficar mais simplificado, tá? E aí, vamos para a nossa terceira teoria, e olha lá o asterisco, hein? Essa é a teoria mais importante para a química orgânica. Por que ela é mais importante? Dentro das nossas reações que a gente já estava vendo nas setas, curvas, a gente vai entender que foi através dessa teoria que a gente chegou naquelas conclusões. Como assim, professor? Dá uma olhada ali, ó. O que é um ácido de Lewis? Toda a espécie química, também pode ser molécula, pode ser um íon, capaz de receber pares eletrônicos. Par de elétrons, ficou meio estranho aqui que é 2 pontos, aqui é um par de elétrons. Então, quem recebe par de elétrons é um ácido de Lewis. Agora, a base é toda a espécie química capaz de ceder, de doar pares de elétrons. Então, essa é a teoria mais importante para a gente dentro da química orgânica. Elas não vão contra uma a outra, mas a gente entende que Arrhenius é mais simplista, Bronsted-Lowry engloba sim Arrhenius, é um pouquinho mais completa, e a teoria de Lewis ela é a teoria que abrange todas as outras teorias, que se for olhar as movimentações de elétrons, você vai ver que elas se encaixam nas teorias de Lewis, ela é mais completa, ela explica mais coisas. E aí dentro da química orgânica é o que a gente mais vai utilizar. Aí eu tenho duas palavrinhas aqui, ó, que a gente já usamos, né? Nucleófilo e eletrófilo. Nucleófilo, núcleo, amigo do núcleo, amigo de uma coisa positiva. Quem é amigo de uma coisa positiva? Os elétrons. Então, quem cede elétrons é o nucleófilo. Portanto, o nucleófilo também é uma base de Lewis. E olha lá o eletrófilo.
é o amigo do elétron. Bom, então é alguma coisa positiva. E aí nós temos aqui o nosso querido carbocátion. Nosso querido carbocátion. Ele tem uma carga positiva no carbono e o carbono fazendo apenas 3 ligações. Ele está deficiente de elétrons, né? Sim, o carbocátion é um eletrófilo e dentro da nossa teoria ele também é um ácido de Lewis. Por quê? Porque ele quer receber pares e nas reações, né, seja de ácido-base ou nas reações químicas que a gente vai terminar de ver nesse semestre, você vai ver que eles recebem então pares de elétrons. Receber o par de elétrons é o ácido de Lewis. Ácido de Lewis. Ok? Então tá aqui a nossa teoriazinha. Dei uma copiada nisso, tá? Vocês podem usar o recurso de pausar o vídeo, né, e dar uma copiada, tá? Então tá lá em cima, a folha tá um pouquinho pequena com relação, grande com relação ao vídeo, então eu deixo um pouquinho aqui, vou puxar um pouquinho para o lado aqui, e aí vocês pausando, vocês conseguem pegar todas as informações. Vamos para um exemplo. Olha só, nós temos então um ácido, o ácido clorídrico, e uma base. No caso aqui, metanol. Ele vai gerar, então, um metanol protonado, ó, tem um hidrogênio a mais, protonou, e aí nós temos uma base que ficou o cloreto. Veja bem, nós temos os reagentes e os produtos. Os reagentes vão gerar, quando for um ácido, volto lá, uma base, que chamamos de base conjugada, e nós temos lá nos reagentes uma base que gera um ácido. E esse ácido chamamos de conjugado. Tá? Temos e vamos ver os mecanismos para isso, já podemos prever o mecanismo dessa reação. E aí o porquê a gente está falando em conjugados, ácido e base conjugada, é porque é muito importante para a gente responder se uma reação de neutralização vai acontecer ou não. Como que a gente vai saber disso? Através de uma tabela que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Mas para eu mostrar essa tabela, eu preciso muito que a gente elucidar equação química, que são as reações, uma equação genérica, um ácido e gerando os produtos. Então aqui eu tenho os reagentes, só um, e eu tenho os produtos, que foram 2. Através dessa equação, eu posso tirar a constante de acidez, que eu chamo de Ka. Este Ka, por sua vez, pode ser dado como a concentração dos produtos divididos pela concentração dos reagentes. Eu já estava preenchendo no outro vídeo, então já coloquei aqui, ó, entre colchetes H+, concentração de produto, entre colchetes A-, concentração de produtos, divididos pela concentração dos reagentes. Então, aqui eu tenho a concentração de H. Essa fórmula, eu tirando, portanto, a molécula de água, eu consigo ter aí o Ka, isso aqui provavelmente está em meio aquoso. Dessa fórmula, eu ainda posso, utilizando o Ka, que é a constante de acidez, gerar uma segunda fórmula, que é o pK, que é menos logaritmo de Ka. Então, veja bem, menos logaritmo de Ka, esses dois serão inversamente proporcionais dentro do que eu vou querer ver. Eu já vou colocar um resuminho para vocês aqui. Copiem essas fórmulas, isso aqui é bem importante a gente ter, tá? Vou de novo só passar um pouquinho para o lado ali, aí vocês podem dando pause e pegando tudo que está na folha aqui. Olha lá,
Vamos começar com o nosso resuminho aqui em cima, nessa parte de cima aqui. Veja bem, você tem, portanto, Ka, que é a nossa constante de acidez, e você tem o pKa. Vimos as fórmulas, como que se produz essas fórmulas e como você pode achar esses valores. Mas o mais importante para mim, para que eu consiga mostrar uma tabela que tem no Solomons, né, eu vou mostrar do Solomons, na verdade é a contracapa do Solomons, dado a importância desses valores aqui. Por quê? Isso aqui eu consigo prever se as reações vão ou não ocorrer. Acidez. Quem é mais ácido? Bom, se eu recapitular ali na fórmula anterior do Ka, se eu tenho a concentração em cima do H+, portanto, quanto mais concentração de H+, mais eu vou ter um valor maior para o Ka. Portanto, e mais ácido é a substância. Portanto, quanto maior o Ka, maior vai ser a acidez do composto. Mas os livros e os dados geralmente usam o valor de pKa, que é o logaritmo desse valor aqui. E ele dá um número inverso, ou seja, se fizer a matemática de valores de Ka alto, você vai ter valores de pKa menores. Se alto valor de Ka me dá um elemento, né, uma espécie química mais ácida, o menor valor de Ka continua me dando a maior acidez. Então, cuida com este cara aqui. Ele, quanto menor o pKa, maior a acidez. Inversamente proporcional. Agora, quanto maior o Ka, maior a acidez. Aqui é direto, então fica bem tranquilo de memorizar. Cuida aqui, tá? Copia esse resuminho, que isso é bem importante. Eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha do Solomons. Deixa eu pegar o livro aqui. Se a gente pegar aqui o Solomons, na contracapa nós já temos essa tabela aqui. Olha só que interessante. O que essa tabela nos traz? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar toda ela aqui. Acho que quase foi, né? Deixa aqui, depois eu puxo um pouquinho para o lado. Olha lá. Forças relativas de ácidos, né? Alguns selecionados, e suas bases conjugadas. Ou seja, se eu estou falando aqui é o ácido, quem é a base conjugada dele? Está aqui do outro lado. E aqui nós temos o valor de pKa. Olha só, tem vários ácidos, temos ácidos inorgânicos aqui também, tá? E ácidos orgânicos, então a gente tem uma mistura aqui, né? Por exemplo, ácido bromídrico, ácido clorídrico, tudo, né? São ácidos inorgânicos, tá? Mas a gente tem também espécies orgânicas, né? A gente pode ver aqui, ó, temos espécies orgânicas, temos aqui também, ó, espécies orgânicas, né? E aí a gente pode fazer uma comparação. Vamos lá. Aumento da força de acidez. Veja bem, veja que há valores negativos. Então, quanto menor o pKa, quanto menor for, maior ou mais forte vai ser esse ácido. E se você olhar para a base, eu vou puxar um pouquinho para o lado, é o contrário. Um ácido muito forte gera uma base conjugada muito fraca. E vice-versa. Um ácido muito fraco gera uma base conjugada muito forte. E é isso que nos responde se as reações vão ou não ocorrer. Como assim? Se eu tenho nos reagentes um ácido e eu fazendo a previsão da reação, eu vou gerar uma base conjugada muito mais forte do que a base que está reagindo com esse ácido, a reação não vai ocorrer. Ela vai ser reversível. Agora, se esse ácido gera uma base muito mais fraca do que a base que está reagindo com ele, essa reação sim vai ocorrer. Então, pelos valores de pKa, tanto dos reagentes quanto dos produtos formados, das suas bases e dos seus ácidos conjugados, eu consigo sim prever se vai
ou não acontecer uma reação química. Vamos falar na segunda aula mais sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui, vocês podem dar um pause, tá? E essa tabelinha, sugiro, dá um print screen da tela, se usar o celular, tá? Que vocês vão utilizar para alguns exercícios da lista de exercícios, tá? Então, vou deixar mais ou menos aqui, acho que enquadra praticamente tudo, né? Beleza? Bom, voltando aqui então, já vimos o nosso resuminho. Quanto maior Ka, maior a acidez do composto. Quanto maior a acidez do composto, menor vai ser a sua base conjugada, a força da sua base conjugada. Mas dentro do nosso resumo, quanto menor o pKa, cuidado, maior é a acidez, tá? Aqui é diretamente, aqui não. Vimos a tabelinha dos Solomons, que tem vários elementos, inclusive os orgânicos e inorgânicos, que a gente pode consultar, né? São valores tabelados para a gente poder prever reações, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Vocês já vão usar essa tabela em alguns exercícios. E vamos dar um exemplo aqui. Olha só que interessante. Nós temos aqui o ácido acético em meio aquoso, ou seja, com água, gerando, portanto, o acetato e liberando o íon H+. Veja a diferença das setas da reação. Isso quer dizer que ele gera muito pouco de H+. Então, ele não vai ser um ácido muito forte, tá? Via de regra, os ácidos orgânicos não são ácidos fortes comparados com os ácidos inorgânicos, tá? Mas a gente vai falar também na aula que vem como que a gente pode aumentar essa acidez e quais seriam os ácidos orgânicos mais fortes. Mas isso é para a aula que vem, tá? Vamos lá. Bom, Ka, eu faço então a concentração de produtos menos reagentes tirando a água. Porque, cuidado, eu poderia acrescentar água na constante da equação. Sim, produto, concentração, né? Produto divididos pela concentração dos reagentes. Para o Ka, eu tiro a água fora, tá? Então, para o Ka, eu tenho concentração, produtos. CH3, vou dar uma resumidinha aqui, COO menos I, que é essa espécie, o acetato. E o nosso próton, H3O+. Tá ali. Tiro a água fora, então divididos pelos reagentes, produtos, concentração por reagentes. Tá aqui o nosso ácido, C, H3COOH, né? Aqui ele tem o H. Então, fechou. Se eu fosse colocar, né, a equação toda, aqui eu teria que colocar a constante, eu teria que colocar a água aqui, tá, gente? Claro, as outras espécies que eu coloquei, não vou repetir aqui só, mas tinha a concentração dos produtos com a água. Mas para o Ka eu desconsidero a água, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? E esses valores são tabelados. Eu consigo ter aqui um valor tabelado deste Ka do ácido acético. Ele não é um valor muito alto. Isso quer dizer o quê? Que ele não gera muito H+, ele não gera muito próton, então ele não é um ácido muito forte. Ó, Ka, se a gente for lá no nosso resumo, quanto maior Ka, maior a acidez. Ele não é um ácido muito forte, então o Ka não é muito grande. Isso quer dizer que a concentração de H+ também não é muito grande, porque isso aqui é diretamente proporcional. Se esse valor for alto, isso aqui vai ser alto. Se esse valor for baixo, isso aqui vai ser baixo, tá? Para os nossos ácidos orgânicos. Então, nós temos esses valores que são adimensionais e isso aqui é tudo tabelado, tá? E para finalizar, pessoal, o mecanismo dessa reação. Eu sei que vocês adoram, então vamos lá, né? Olha só, vamos fazer o mecanismo. Aqui continua sendo o nosso ácido acético, né? O ácido etanóico, só deixei mais destacado o hidrogênio dessa hidroxila, a água, H2O, gerando o acetato, e o nosso próton, né? Que a gente coloca ele como H3O+. Veja bem, o par de elétrons da água vai lá
e ataca esse hidrogênio, que por sua vez libera esse par de elétrons dessa reação para cá. Veja, tem 2 pares de elétrons e aqui eu tenho 2, 3, que era dessa reação. E aí, veja bem, eu tenho aqui esse par de elétrons, ele gerou, portanto, uma ligação. Aí, tanto faz aqui, vamos escolher como se fosse esse aqui, né? Este hidrogênio, então, seria esse aqui, e essa ligação nada mais é do que este par de elétrons que fez esse ataque. Então, aqui está o mecanismo de reação. Bom, quem doou o par de elétrons para Lewis é base. Beleza. Quem recebeu o par de elétrons foi essa espécie que recebeu o par de elétrons. Portanto, esse é o ácido. Ácido de Lewis. O ácido me gerou uma base conjugada e a base me gerou o seu ácido. Ficou meio ruim aqui, mas vamos colocar aqui ácido conjugado. Tá? Então, nós temos o ácido e a base, definimos pela teoria de Lewis, né? E a gente recapitulando ali, ó, toda a base de Lewis, então, poxa, doou. O que ele doou lá? Deixa eu trazer de volta aqui, ó. Toda a base de Lewis é um nucleófilo e todo o ácido de Lewis é um eletrófilo. Então, este aqui é o ácido de Lewis. Eu posso falar que ele também é o eletrófilo. Essa aqui é a base de Lewis. Então, eu posso falar que ele é um nucleófilo. Tudo certo, pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês no livro McMurray, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos de ácidos e bases na química orgânica, de substâncias orgânicas, para a gente ter uma noçãozinha. E aula que vem, a gente fala mais um pouquinho dessas substâncias e vê aí alguns mecanismos que ficam interessantes. Deixa eu pegar o livro aqui. Vamos começar aqui, ó, página 52. Vamos colocar aqui. Aqui que eu quero que vocês vejam. Ó, página 52. Algumas bases orgânicas. Amina, metanol. Presta atenção no metanol. Metanol e acetona. Mas, professor, por que pode ser bases? Olha lá, par de elétrons, que pode atacar algum centro ativo. Par de elétrons e par de elétrons, ok? Então, estamos falando de função cetona, função álcool e função amida. Desculpa, amina, tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Olha só, aqui, ó. Nós temos também alguns ácidos de Lewis. Veja bem, temos alguns inorgânicos. Sim, utilizamos eles para reações orgânicas, a gente vai utilizar eles. Temos aqui, ó, substâncias orgânicas. Opa, um ácido carboxílico. Claro, né, gente? Um ácido carboxílico, ele é um ácido orgânico. Mas olha que interessante, um fenol, vamos falar aula que vem. Um fenol é um ácido, mas professor, tem hidroxila, e aí eu tinha visto hidroxila do metanol anteriormente, e lá não era uma base? Sim. Calma, isso aqui eu vou mostrar para a aula que vem como isso pode se comportar. E um álcool? Não, professor, o livro está errado. Não, ele está bem certinho. Um álcool pode se comportar tanto como um ácido de Lewis, como uma base de Lewis. Por quê? Porque ele tem pares de elétrons, e então ele pode ser uma base de Lewis, mas ele também tem o hidrogênio que pode ser atacado. Então ele também pode ser um ácido de Lewis. E quem responde isso? Aquela tabelinha que eu mostrei no Solomons, a força desses ácidos, dos reagentes que a gente vai colocar. E aí, formando produtos mais fracos, sim, isso aqui pode atuar como um ácido ou como uma base, ok? E aí, por último, gente, só para finalizar então nossa aulinha aqui,
umas bases de Lewis. Olha lá, um álcool pode? Sim, pode ser tanto uma base quanto um ácido de Lewis. E a gente vai conversar aula que vem sobre isso, então não se preocupe. Isso aqui é só cenas dos próximos capítulos, né? Um éter, sim, eu tenho par de elétron. Um aldeído, sim. Cetona, já vimos até, né? Ali falamos, né? Aí nós temos outras espécies. Ah, um ácido carboxílico. Pode trabalhar como uma base. Olha só que coisa estranha. Pode. Como vai depender de quem vai ser a outra espécie que vai estar reagindo com ele. Você imagina um ácido inorgânico que a gente falou que é muito forte. Ele vai sim atuar como uma base. Ele vai ser o mais fraco, então ele pode atuar como uma base. E aí nós temos outros exemplinhos aqui, tá? Na próxima aula a gente fala mais sobre isso, tá? Não se preocupe, só foi a gente começar a mostrar que, opa, algumas espécies podem ser ácido, pode trabalhar como base, como ácido, dependendo da situação. E quem vai nos responder isso é aquela tabelinha dos Solomons, tá bom? Então era isso, pessoal.